Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver até agora no canal. Hoje eu vou indicar alguns filmes de terror. E antes de eu indicar esses filmes, eu só gostaria de falar umas coisinhas, gente. Eu vou estar dividindo esses vídeos em algumas partes, porque é muito filme de terror. E assim, eu vou trazer filmes de terror, romance, drama, romance policial, então eu vou estar dividindo em gêneros esses vídeos, tá? Mas antes disso tudo, se você é novo no canal e curte livros e filmes, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dá um joinha e ative as notificações para estar recebendo futuros lançamentos do canal. Começando, eu trouxe uma colinha porque eu acho interessante quando a gente vai falar de algum filme, falar o ano que ele foi lançado e mais a sua duração. Tem alguns filmes aqui que eu vou indicar que, infelizmente, só vai achar no YouTube. Outros vocês acham na Netflix, Prime, Max, nesses canais pagos, tá? O primeiro filme que eu vou indicar é Lembrança Macabra, do ano de 2006. Tem uma duração de 1 hora e 20 minutos. A história, o filme, vai girar em torno de 6 amigos que estão em um velório do amigo deles. E eles prometeram anos atrás a se encontrarem e, e desenterrar uma caixa de tesouro que eles enterraram numa antiga casa onde eles viviam para relembrar a época de juventude deles. Então, depois desse enterro desse amigo, eles vão para essa casa, acham esse baú do tesouro. Quando eles estão pegando os itens, eles descobrem que há um corpo ali dentro. E eles veem que é de uma menina, e eles nem se lembram como que essa criança está aqui, será que a gente conhece ela ou não? O que eu posso estar falando desse filme, gente, que depois que eles descobrem essa ossada, coisas estranhas começam a acontecer com eles. Eles acabam não conseguindo sair dessa casa, eles começam a ter pesadelos, eles começam a ter lembranças dessa menina. Olha, o filme todo você fica tenso, tem muitas partes de susto. E infelizmente esse filme você só vai achar no YouTube. Mas ver esse filme, gente, é muito legal. O segundo filme que eu vou indicar é Rosehead, A Casa Adormecida. Mas antes de eu falar desse filme, eu só queria falar uma coisa nele. É que esse filme tá como Stephen King. Só que assim, esse filme não foi produzido através de um livro do Stephen King, não. Ele que criou o cenário, a história em si, os personagens. Foi tudo um roteiro que ele criou para um produtor fazer. A história é dele, mas não saiu de nenhum dos filmes dele, tá? Esse filme é considerado uma minissérie. A história vai girar em torno de uma professora, o nome dela é Joyce. Ela dá aula na faculdade de parapsicologia, que lida com fenômenos paranormais. E ela ela tem uma fixação muito grande por uma casa, por uma mansão, que o nome dessa mansão é Rosehead. Como eu posso explicar para não dar spoiler do filme? É uma casa, gente, que é em volta de mistério, de tragédias também. É uma casa que até na sua construção começou tudo errado, ocorreu muitas tragédias, até nos próprios entre os pedreiros lá. E a dona dessa mansão, o nome dela era Ellen. E a casa, e ela, assim, a Joyce, ela vai reunir um grupo de seis pessoas que têm algum dom psíquico para ajudar a desvendar os mistérios dessa casa. Dentre dessas seis pessoas, há uma criança. Essa criança é a que a Joyce mais quer, porque ela é muito poderosa. A Joyce, ela quer, como posso explicar, reativar os fenômenos dessa casa. E ela acha que essa criança vai conseguir ativar essa casa. E lá, quando eles estão chegando na casa, essas seis pessoas e mais a Joyce, eles sentem que a casa, como se ela tivesse despertado. Porque alguma coisa na áurea da casa muda. Quando eles estão entrando na casa,
A última a entrar é a menina. E por incrível que pareça, as portas, as janelas, elas fecham, elas trancam do nada. E ali eles acham normal, né? Acho que é alguma ventaninha que teve, né? E a Joyce vai contando a história da casa quando ela vai mostrando os cômodos. E ali ela fala que a casa ela sempre ficou inacabada, porque o sonho da Ellen, que é a dona da casa, foi sempre aumentar os cômodos. E ela vai contando algumas histórias, né? E dentro dessas histórias, ela fala que a casa ela sempre teve muita preferência pelas mulheres, porque os homens que entravam nela geralmente morriam de ataque cardíaco. E as mulheres, a casa, elas desaparecia com elas. E eles entrando nos cômodos, quando eles vão voltar para o térreo, eles veem que o cômodo que eles acabaram de vir mudou. Tem uma outra aparência nessa mansão. E eles acham estranho, né? E os próprios paranormais, eles viram e falam, começou. Eu vou parar aí, gente, porque assim, eu sei que é 4 horas o filme, essa minissérie, mas é muito bom, gente. Muito, muito bom. Assistem. O terceiro filme que eu vou indicar é O Navio Fantasma, que este vocês conseguem achar, acho que tem até na Prime. O ano foi 2002 e a duração é 1 hora e 30 minutos. Tem um grupo de rebocadores que vai resgatar os navios quando encalha ou quando acontece alguma coisa com o navio que o navio não consegue vir sozinhos. Então eles são contratados por um rapaz a pegar esse navio que ele achou, só que ele precisa de alguém para rebocar para eles. E eles vão nesse navio. Chegando lá, o navio está em péssimo estado. Ele está apodrecendo por dentro. E ali dentro, eles andando no navio, eles notam que o navio não está tão desabitado como eles achavam que estavam. Muita coisa começa a acontecer, você começa a ter vislumbres do que aconteceu com o navio, né? Eu vou parar por aí, porque a história é muito boa, gente. O quarto filme que eu vou indicar, que esse acho que todo mundo já viu, é O Sexto Sentido, com o Bruce Willis. Ele foi lançado em 1999 e tem uma duração de 1 hora e 47 minutos. Vai contar a trama, vai já em torno desse psicólogo infantil, que o nome dele é Malcolm, vivido pelo Bruce Willis, que ele quer ajudar muito um garotinho, esse garotinho ele não consegue interagir com outras crianças. E esse garotinho ele fala pro Malcolm que ele vê gente morta, ele vê e fala com gente morta. O psicólogo ele quer muito ajudar o garotinho porque ele já tem um trauma. O próprio psicólogo ele tem um trauma que ele não conseguiu ajudar um antigo paciente, que esse antigo paciente ele se matou. E no decorrer do filme, você vai vendo a criança interagindo até com alguns fantasmas. O próprio psicólogo, ele está enfrentando uma crise no casamento. Então, assim, vai acontecendo umas coisas ali que você começa a ficar com medo também. O ambiente, o cenário assim, do filme, o produtor ele soube fazer muito bem, porque você consegue sentir medo. Mesmo que não está acontecendo nada no filme, mas aquela sensação de medo você sente desse filme. Ele é muito bom, gente. O outro filme que eu indico é Os Outros, que é com a Nicole Kidman. Ele lançou no ano de 2001 e tem uma duração de 1 hora e 44 minutos. Ele é um filme, gente, que se passa numa guerra, que a dona de casa Grace, vivida pela Nicole Kidman, ela espera o marido chegar da guerra e ela está nessa casa cuidando dos 2 filhos dela. Só que nessa coisa da espera, a casa, eles vão presenciar muitos fenômenos estranhos. Eles vê cadeiras sendo puxadas, barulhos. E quando vai o filme chegando ao final, que dá aquela reviravolta no filme, você fica tão chocado. Você pensou, nossa, eu não achei que era referente a isso. É muito bom, gente. O filme tem muitas partes que eu, pelo menos, senti medo.
O outro filme que eu indico, que é um filme espanhol, se chama O Orfanato. Ele lançou no ano de 2007 e tem a duração de 1 hora e 45 minutos. A trama vai girar em torno da Laura, que ela cresceu em um orfanato, e o sonho dela sempre foi abrir um orfanato. E quando ela casa e adota uma criança, ela consegue ir até a antiga residência, que era esse orfanato que ela cresceu, e a reabrir ele. E então, quando ela está para receber novas crianças, o filho dele desaparece. O filho dela desaparece. E ao mesmo tempo que ela está buscando o filho dela, ela tem que dar assistência a essas novas crianças. E nesse meio tempo ela começa a escutar algumas vozes. O clima do filme é muito bom, gente. Aquele filme, sabe quando o diretor ele consegue fazer você sentir o clima? Esse filme é muito legal por causa disso. E no momento que ela escuta algumas vozes, ela se lembra de uma brincadeira que ela tinha o costume de brincar com os amiguinhos dela, que era tipo de um pique-esconde, que ela batia 3 vezes, eu acho, na parede e olhava para trás, né? E ela vai fazer essa brincadeira. E quando ela faz, algumas vezes, e ela olha para trás, uns fantasmas vão aparecendo atrás dela. É muito legal, gente. O final também, olha, é excelente. O 7º filme de hoje, o último de hoje que eu vou estar falando, o nome dele é um filme espanhol, que se chama REC. Ele teve algumas sequências, o REC 2, 3, o REC Casamento Sangrento, mas eu aconselho vocês verem o REC 1 e o 2, que eu vou falar aqui agora, tá? O REC, ele vai girar em torno de uma jornalista que o intuito do programa é mostrar a rotina do corpo de bombeiros. E quando o corpo de bombeiro recebe um chamado para atender um prédio, eles vão nesse prédio e eles vão ver que tem alguma coisa estranha nesse prédio, porque um dos moradores ficou doente assim do nada. E nesse meio tempo que os bombeiros vão tentar socorrer esse morador, o prédio é isolado. Então, assim, e começa eles a ouvir barulhos em outros andares, começa essa pessoa que estava doente a agir estranho. E aí o final do filme, quando eles vão chegando no último apartamento, que ali eles descobrem que ali era o último apartamento era de um padre, que aí quando vocês vão começar a entender o que está acontecendo, gente, é fenomenal. O 2, quando um está terminando, ele já começa. É espetacular. No 2, você já vai ver o que aconteceu com essa repórter. É excelente, gente. Assista esses filmes que eu indiquei. Nos próximos vídeos, eu vou trazer a parte 2 dos outros filmes de terror que eu acho excelentes. Que eu acho que merece ser indicado, sim. Alguns são um pouco mais antigos, né? Mas vale muito a pena a indicar esses filmes, tá? No vídeo do outro sábado, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando os livros que eu comprei. Mas no próximo, talvez eu libere mais um nessa semana, é a parte 2 de Indicando Filme. Então, assim, eu queria agradecer por vocês terem assistido até agora e até semana que vem. Tchau, tchau.